Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Abertura número 108, pontualmente 6 horas. Bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 18 de setembro de 2024. Excelente quarta para você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva. Acima de tudo, respire. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paes. Bom dia a todos os ouvintes da Prever FM, do Primeiro Jornal. Hoje é dia 18 de setembro e hoje são celebrados a bandeira, as armas, o selo e o hino. O Dia dos Símbolos Nacionais foi criado para assinalar a importância de cada símbolo na história do nosso país. Hoje também é o Dia Nacional de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce da retinoblastoma. É o tumor primário mais comum no olho de crianças e tende a ocorrer no início da infância ou em lactantes e pode estar presente no nascimento também. Inclusive tem a campanha de olho nos olhinhos. É o teste dos olhinhos que é fundamental, inclusive, né? Hoje também é o Dia Internacional da Igualdade Salarial. Esse dia tem como objetivo homenagear os esforços de longa data que têm sido conduzidos para alcançar a igualdade salarial entre homens e mulheres. No dia de hoje, em 1950, aconteceu a primeira transmissão oficial da televisão no Brasil. A TV Tupi, de São Paulo, foi a pioneira. A data é relembrada todos os anos, já que em 18 de setembro se transformou no Dia Nacional da Televisão desde 2001. E entre as cidades que comemoram seus aniversários hoje estão Aimorés, Espera Feliz e Lambari, em Minas Gerais, Carnaubais, no Rio Grande do Norte, Diamantino, no Mato Grosso e Feira de Santana, na Bahia. Onde você nasceu? Em Espera Feliz. Tá esperando feliz até hoje. E com relação à televisão, né? Que interessante, né? 1950, né? Uhum. É claro que eu não sou dessa época, mas, né? Eu lembro do índiozinho da Tupi. Né? O símbolo da TV Tupi de São Paulo era um índio, né? É bastante interessante. E ali não tinha videotape, era tudo ao vivo. O comercial era ao vivo, as telenovelas ao vivo, programas ao vivo, tudo ao vivo. Na raça, errou, vai para cima e continua, entendeu? É isso mesmo. Você imagina, né? Como era bem diferente. E a pessoa tinha que ser boa, né? Tinha que ser bem preparada tal, e errar o menos possível, porque era ao vivo. Com certeza. E se passaram já aí 74 anos. Nossa. É uma vida, tempo, né? Não? É uma vida. Eu me lembro que a primeira TV, olha, eu era bem bebê mesmo quando meu pai comprou uma Eiffel, né? Que por um tempo era colocado um plástico azul. A TV era branca e preta e colocava-se um plástico azul para diferenciar. Olha só. Não entendi por que aquilo. Mas o interessante era quando pifava a TV, era a válvula. Sim. Você ficava lá tipo uma semana, que tinha que mandar a válvula para São Paulo para vir outra, enfim, né? Então a gente ficava olhando para a televisão, né? Fazendo careta no vidro da televisão ali e tal. E a televisão desligada, né? Porque pifou a válvula. Não tinha que fazer. 74 anos atrás, hein? 1950 a TV. Legal. E hoje... TV hoje não é mais o principal meio de comunicação, né? Não, mas está na casa da maior parte dos brasileiros, né? Ainda está. Às vezes até como quase que um micro-ondas, né? Exato. Às vezes o pessoal nem liga, né? É verdade. 6h03, vamos às manchetes de hoje do Primeiro Jornal. Lula deve decidir nesta semana sobre eventual volta do horário de verão. Tesouro Nacional defende mudanças em projeto que renegocia dívidas dos estados. Sites de apostas irregulares serão bloqueados a partir de outubro, prevê portaria da Fazenda. Israel inclui crise com Hezbollah como objetivo da guerra. Instagram cria conta de adolescente para dar mais controle aos pais. Lula propõe restringir horários de clubes de tiros próximo às escolas, mas parlamentares rejeitam o acordo. Hoje o assunto é hipismo e ecoterapia num bate-papo com Maria Gabriela Araújo. Agora são 7h04, vamos saber da previsão do tempo para esta quarta-feira com Juliana Marques. Bom dia, Juliana. Bom dia. Hoje em Botucatu haverá sol com algumas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. Preparem os guarda-chuvas. Puxa. À noite a chuva para, mas olha só, estão previstos só 0,1 milímetros de chuva. A temperatura mínima é de 13 graus e a máxima de 24 graus, bem semelhante a ontem.
Entre o final da manhã e início da tarde de quarta-feira, ainda são esperados algumas instabilidades no centro-sul do estado de São Paulo, com chuvas de intensidade fraca e moderada que devem seguir para o centro-norte do estado no decorrer da tarde. Ainda será observada bastante nebulosidade na costa de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e parte leste de Minas Gerais. Na parte leste do Sudeste, as temperaturas máximas tendem a ficar mais amenas nesta quarta-feira, enquanto na porção oeste são esperadas máximas de até 40 graus. No Triângulo Mineiro, no extremo norte de São Paulo, a previsão é de temperaturas máximas entre 36 e 40 graus. Já no leste de São Paulo, as máximas devem ficar abaixo dos 25 graus, como nas capitais de São Paulo, Rio de Janeiro, e com temperaturas entre 25 graus e 27 graus em Vitória. A gente fica aí com esse tempo semelhante às capitais, a máxima abaixo de 25 graus, mais ameno. E a chuva, né, prevista vai ser uma micro garoa, que vai acontecer hoje, enfim. Mas seria bom que ela viesse com mais intensidade, né, fosse frequente, porque a gente continua precisando de chuva, né? Já estou percebendo que a Juliana já está aí também com sintomas de gripe, enfim, né? Aí pra ela não fica doente, não. Não pode. É o que é revezamento agora aqui? Né? Cada dia, cada semana é um. Mas mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro de previsão do tempo, coisas do tempo, né? Vocês viram a Lua? Repararam na Lua essa noite? Né? Linda demais. Tivemos eclipse lunar essa noite. Eu fiquei sabendo disso. Tiveram alguns amigos meus da faculdade que até queriam ver esse eclipse, mas estava tão frio. E eu falei, não. É verdade, mas a lua estava iluminando bastante hoje. A hora que eu levantei para vir para cá, dei uma abridinha ali na porta, o quintal estava iluminado e era apenas a lua. E o sol tá nascendo mais cedo, né? Verdade, tem tudo isso, gente. Eu vi a lua majestosa hoje pela manhã, quando eu fui colocar o reciclado na rua, 5 e pouco da manhã, né? Eu falei, que linda que ela tá, né? Que linda. E parece que ela exerce mesmo influência sobre tudo, né? Com certeza. A lua, inclusive, né? Os antigos colocavam os ovos nas galinhas para serem chocados, para nascer na lua crescente, enfim, tem até todo um simbolismo com relação a isso, né? 6h07, agora vamos àquela notícia curiosa, aquela notícia inusitada. A gente sempre fala da inteligência artificial. E se eu te disser, Márcio, que uma inteligência artificial passou em residência de medicina na USP e ainda gabaritou em matemática no vestibular da ITA? Olha só, o novo modelo de inteligência artificial da OpenAI, o 01, acertou 82% das questões da prova qualificatória para o curso de residência na Faculdade de Medicina da USP. E gabaritou a desafiadora seção de matemática do vestibular do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. O modelo acertou 98 das 120 questões da prova da FUVEST para prosseguir os estudos em medicina. O resultado garantiria acesso a todas as residências de acesso direto, em que os alunos entram logo após concluir a graduação a fim de se especializarem. O teste tem questões das 5 grandes áreas da medicina: clínica, cirurgia, pediatria, obstetrícia e ginecologia, além de medicina preventiva. De acordo com o especialista em educação e saúde, Matheus Ferreira, que fez o teste, trata-se de um exame desafiador por trabalhar com casos clínicos. É necessário fazer raciocínios em série para chegar à melhor escolha. Usa muita imagem. Se errar em uma parte do exercício, compromete todo o resultado, ele diz. São poucas as questões conceituais ou de decoreba, segundo Ferreira. Também médico especialista usou a API, um canal de comunicação direta com a IA por meio de código de programação, para enviar 20 questões por vez ao 01, conhecido internamente no OpenAI como o projeto Strawberry. Mas e que interessante isso aí, não, gente? Viu só? E o modelo conseguiu resultado surpreendente, mesmo sem conseguir analisar imagens, diferentemente do GPT-4.0. O 01 trabalha apenas com texto por enquanto. Também não faz buscas na internet. Várias das questões, na verdade, trazem exame de imagem para análise do candidato. Em alguns casos, a resposta também é uma figura. O GPT-4.0, levando em consideração as imagens, acertou 91 questões. É aquela história do que nós estamos falando quase que sempre, né? Do bom uso da inteligência artificial, né? Sim. E esse foi o caso, né? Impressionante. E aí fica desafiador vamos desafiar, né? Que loucura que é isso, hein?
6:09, agora vamos saber daquela notícia que está bombando nas redes sociais, está todo mundo falando a respeito com a Juliana Marques. Tem uma treta que está sendo muito falada aí nas redes sociais. Outra? Os últimos dias nas redes foram marcados por trocas de farpas entre a influenciadora, cantora e ex-participante de reality Jojo Todinho com a deputada federal Érica Hilton, do PSOL. As rugas começaram na sexta-feira passada, quando a influenciadora declarou voto para Alexandre Ramagem, do PL, à Prefeitura do Rio, e prosseguiram nos dias seguintes até a entrevista da parlamentar realizada nesta segunda-feira. Na sexta-feira, Jojo usou suas redes para declarar apoio ao candidato vereador João Branco, do PL, a quem a cantora afirmou considerar um pai de criação. E além da campanha para o amigo, ela declarou voto em Ramagem. No fim de semana, ela voltou a comentar sobre política e fez uma publicação em que aparece ao lado do pai da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e de Ramagem. A publicação gerou uma onda de críticas nas redes sociais por parte dos seguidores da influenciadora, como a deputada psolista. Hilton usou a famosa frase do pedagogo Paulo Freire para criticar: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. É isso. Horas depois, Jojo abriu uma live em seu Instagram para rebater as críticas. A influenciadora disse estar aliviada por finalmente poder se declarar uma mulher preta de direita, informando sua pretensão de se lançar candidatura nas eleições de 2026. Em resposta à deputada, Jojo criticou a declaração da parlamentar: como você quer me chamar de opressora se quer oprimir a minha opinião? Você, como uma mulher trans e negra, não tem respeito, mas você gosta de cobrar respeito, afirmou. E a resposta de Érica Hilton veio numa entrevista nesta segunda-feira, de frente com Blogueirinha. É um programa bem famoso na internet também. Questionada pela apresentadora sobre a desavença com Jojo, Hilton reiterou suas críticas, chamando a cantora de traidora e acusando-a de usar a pauta LGBTQIA+, como trampolim para alavancar sua carreira. A parlamentar diz que Jojo é famosa porque as LGBTs fizeram dela famosa. Que coisa, né, gente? Que briga. Mas eu ouvi uma interessante ontem, né? Com relação ainda ao episódio do debate, da cadeira, do Datena no Marçal, que não adianta bater com cadeira, porque ele não gosta de cadeira, o negócio dele é banco. Então, eu achei assim interessante dentro desse clima que o Brasil faz tudo mesmo. Tudo vira meme. Desgraça, vira meme, o pessoal leva na brincadeira, enfim. Né? Mas é uma coisa séria, a violência jamais a violência, né? E mesmo ontem no debate, os ataques continuaram. Continuaram os ataques, enfim, né? O clima parece que esquentou entre a Helena, né? E a Tabata Amaral, né? Parece que teve lá um bate-boca entre elas. Aquela história, né? E propostas, né, gente? E propostas, né? É por isso que eu convido o pessoal que está acompanhando o Primeiro Jornal para acompanhar a semana que vem, aqui no Primeiro Jornal da Prever FM, a sabatina com os candidatos. A partir de terça-feira, você vai ter aqui, na terça-feira nós teremos o Domingos, na quarta-feira o Fábio Leite, na quinta-feira nós teremos a Thalita Tavares e na sexta-feira a Rosiello. Estarão passando por uma sabatina de 30 minutos com várias perguntas, né, dentro do Primeiro Jornal. Para que você também, né, estamos aí há 19 dias das eleições, para que você também conheça um pouco mais das candidatas e candidatos que concorrem à Prefeitura de Botucatu. Parece que as eleições nunca geraram tantos debates nas redes sociais, né? Verdade. Que coisa, né? Rede social é uma coisa terrível, né, gente? É igual a inteligência artificial que a gente está falando agora, se usada para o bem, é sensacional. Rede social, quando começou, quando é usada para o bem, para você fazer amigos, tal, só que é aquela história, né? Já existem inúmeras interrogações para que servem as redes sociais, né? Inclusive psicólogos, terapeutas falando para que serve a rede social, né? Todo mundo está feliz, nunca ninguém posta alguma coisa, né, terrível, né? E aí? Você faz amigos, mesmo que você esteja errado, se você tem uma quantidade de amigos, eles vão a seu favor. Tá? E isso vai se propagando, mesmo que você esteja errado, mesmo que você espalhe fake news, que infelizmente isso é uma terrível realidade dos nossos tempos, né?
E uma fake news espalhada para milhares de amigos, ela quase que vira uma verdade. É isso que eu ia falar, uma mesmo mentira sem contada várias vezes acaba virando verdade. E no caso da Jojo Todinho, mesmo ela tendo a comunidade de amigos, né, agora ela está sendo considerada uma traidora, né, por ter se posicionado ao lado da direita. Que coisa, né, gente? É complicado. É mais uma história. E teve falando ainda de famosos, né, a gente inclusive ficou sabendo que teve um sequestro aí ontem a respeito de um ex-BBB, né, influencer e tal. Não soube. Bom, depois a gente comenta sobre isso. Agora são 6h15. Vamos fazer um intervalo, Ellen? Vamos fazer um intervalo. Fazer um intervalinho e já nós voltamos com a sequência do primeiro jornal. Esporte. Agora são 6h19, tivemos rodadas ontem, Série B, Sul-Americana, enfim. O que aconteceu, Juliana? O time reserva do Corinthians se impôs e venceu o Fortaleza por 2-0 no Castelão pela ida das quartas de final da Sul-Americana. Como diz o Márcio, alô Lorival! Os gols foram marcados por Igor Coronado e Yuri Alberto. O Corinthians foi melhor desde os primeiros minutos e não mostrou nenhum desentrosamento em campo. E criou as principais chances, que poderia até ter vencido por mais gols se não fossem as chances desperdiçadas por Thales Magno e Yuri Alberto. Igor Coronado, autor do golaço no primeiro tempo, foi o melhor em campo. Yuri conseguiu o dele depois de várias tentativas no fim. Yuri Alberto não fazia um gol desde o dia 28 de julho contra o Atlético Mineiro. Ele tirou a camisa e levou o amarelo na comemoração. Agora que interessante, né? Porque o Fortaleza, no Brasileirão, vive um momento completamente diferente. Não tenha dúvida. Agora, será que jogou com o time principal, né? Enfim, mas uma bela vitória do Corinthians que pode agora dar um grande passo para ir para as semifinais da Sul-Americana. Pode até perder por um gol de diferença no próximo jogo. Na partida de volta, é isso mesmo. E hoje também tem Libertadores pelas quartas de final no jogo de ida. De olho no bicampeonato, o Fluminense recebe o Atlético Mineiro no Maracanã às 19 horas no horário de Brasília. É o mesmo objetivo do Galo. E ao lado do Cruzeiro, o Fluminense é o clube que mais sofreu gols do Hulk com a camisa do Atlético Mineiro. Os cariocas já foram vazados 7 vezes pelo herói alvinegro. Com uma contusão muscular na posterior da coxa direita, Saravia é desfalque no Atlético. Mariano pode ser o substituto. No Fluminense, a expectativa está em torno da volta do atacante argentino Germancano. Vamos espirrar, tá certo. Recuperado de lesão. Quem passar entre Fluminense e Atlético Mineiro pegará na semifinal o vencedor do confronto entre River Plate e Colo-Colo. As equipes se enfrentam nesta noite no Monumental de Santiago. E o São Paulo visita o Newton Santos para enfrentar o Botafogo às 21h30. O retrospecto recente de Botafogo e São Paulo é favorável para o lado carioca. O alvinegro não perde para a equipe paulista há praticamente 4 anos. O Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro e sonha com o primeiro título na história do Conmebol Libertadores. Se avançar, já iguala a melhor campanha da própria história na competição com a vaga na semifinal, como fez em 1963 e 1973. O São Paulo sonha com seu 4º título de Libertadores, mas antes precisa voltar à disputa semifinal, algo que não acontece desde 2016, quando foi eliminado pelo Atlético Nacional da Colômbia. Para isso, aposta numa defesa que toma poucos gols e também na possibilidade de decidir a vaga em casa daqui a uma semana, com esperadas 60 mil pessoas no Morumbis. Zubeldia deve fazer uma mudança no time que tem jogado as partidas de mata-mata. William Gomes, que se destacou entre os reservas no Brasileiro, treinou entre os titulares e pode ficar com uma vaga no ataque. E Luciano, de atuações criticadas, deve ir para o banco. Também teve Série B, na 27ª rodada. Ontem, o Novo Horizontino, líder da divisão, venceu o Brusque em casa por 1-0. E pelo mesmo placar, no Brinco de Ouro, o Guarani levou a melhor sobre o Mirassol. E o Ituano perdeu para o Avaí por 2-0. E o Novo Horizontino continuou fazendo bonito, né? Ganhou mais uma, né, pela Série B. Vai se isolando, né? Olha, quem sabe, faltam poucas rodadas, né? Tipo 11 rodadas, e a gente vai ter aí os 4 que vão subir para a Série A o ano que vem. O Santos continua ali no grupo dos 4, né? Mas sempre com um pezinho, a cobrança é muito grande, afinal de contas, quando um time grande, né? O Santos que tem uma história, né? Que por muitos anos abrigou o Pelé, o melhor jogador de todos os tempos, né? A cobrança é muito grande também, né? É difícil quando você tem um time grande na 2ª divisão, né? Mas a cobrança é muito grande também, porque se não subir, aí sim, né?
Aí eu quero ver como é que vai ser essa cobrança se não subir. E você que morou em Santos sabe disso, né? Que a cobrança lá é muito grande mesmo, né? Opa! 6h23, e falando em Santos, o Santos deve manter Fábio Carille ao menos até o fim da Série B. O técnico Fábio Carille deve terminar a Série B no comando do Santos. A vitória recente na Viva Sorte e a proximidade da reta final no torneio pesam a favor do comandante, que tem um apoio integral do elenco santista. Se a troca chegou a ser pensada há poucos dias, hoje é considerada improvável. A Série B acaba em 26 de novembro. Com mais 12 jogos ainda a serem disputados pelo Peixe. Conquistar um bom resultado em casa contra o América Mineiro no domingo passado era crucial para dar esse respiro ao comandante, já que o Peixe não vencia na Vila havia 4 jogos, com 3 empates e 1 derrota, e a conta do fraco desempenho do elenco seria paga pela saída do comandante. A vitória por 2-1, porém, põe panos quentes na situação. É isso aí, mas vamos aguardar, é o que a gente acabou de falar, faltam 12 jogos e não pode bobear. Muita coisa pode acontecer. Pode acontecer, muita coisa. 6h24, o técnico do Chelsea diz que acompanha Estevão no Palmeiras. Contratado pelo Chelsea, o atacante Estevão, de 16 anos, só vai poder se transferir no meio de 2025, após completar 18 anos. Mas o técnico do time inglês, Enzo Maresca, já acompanha, mesmo de longe, o futuro reforço. Ele está tendo um desempenho fantástico. Infelizmente está tendo esse desempenho lá e não aqui, brincou o treinador italiano em entrevista coletiva no último sábado, após a vitória por 1-0 sobre o Bournemouth, pela 4ª rodada do campeonato inglês. Vamos esperar até o próximo verão, quando ele vai chegar, mas estamos muito contentes com a forma como ele está fazendo as coisas, completou. Contratado por cerca de 350 milhões de reais, Estevão vem sendo um dos destaques do Palmeiras na temporada. No Brasileiro, ele tem 9 gols e 7 assistências em 22 partidas. O último dele nesse domingo, na goleada por 5-0 sobre o Criciúma. Com cerca de R$1 bilhão investidos em reforços para esta temporada e mais de 40 jogadores no elenco atual, o Chelsea não teve um bom início na Premier League e é apenas o 8º colocado com 7 pontos. E tá jogando muito, garoto Eu ia mesmo. falar, e aí, palmeirense, qual é a sua opinião a gente, respeito? 17 anos, que coisa impressionante, né? E falando em jovem palmeirense, né? O Endrick, que foi recentemente para o Real Madrid, fez 18 anos em julho, aí sim começou, após os 18 poderia ser transferido. Ontem, pela Champions League, né, o Real Madrid ganhou de 3-1, ele fez o terceiro gol, ele entrou, fez o terceiro gol, e um detalhe, estava ganhando de 2-1 do Stuttgart, né? Um detalhe, o Endrick pegou a bola no campo de defesa, do lado direito dele tinha Vini Júnior, do lado esquerdo dele tinha o Mbappé. Eita. Ele continuou, né? Nem te ligo, Vini Júnior, nem te ligo, Mbappé. Ele chutou, fez o gol, né? E deu a vitória ao Real Madrid por 3-1. Primeiro gol dele na Champions League. Muito bom. Que coisa impressionante, né? E assim, que personalidade do garoto. Afinal de contas, tinham 2 ídolos do lado, um em cada lado. E ele falou, não, quem vai fazer sou eu. E fez o gol. Assumiu a bronca e... Que interessante. Agora imagine se ele não faz, né? Ia ficar complicado. 6h27. Naná Silva, brasileira mais jovem a entrar no ranking da WTA. Rodeada de raquetes desde o berço, Naoane Silva vive o tênis como uma grande aventura. No próximo dia 23, a brasileira se tornará a mais jovem da história do país a entrar para o ranking mundial feminino profissional e a mais nova tenista em atividade da WTA, com 14 anos, 6 meses e 10 dias. Naná, como é carinhosamente apelidada pela família, começou sua relação com o esporte aos 2 anos de idade. O pai, Paulinho Silva, colocou raquetes no bercinho da futura atleta assim que ela nasceu. Com origem humilde, vindos de uma comunidade da Zona Sul de São Paulo, pai e filha treinavam como era possível, usando as paredes de casa e a criatividade. Em casa mesmo, a gente empurrava o sofá pro lado e eu ficava batendo na parede, contou a jovem tenista ao Globo Esporte. Ainda sem acesso às quadras, a menina e os pais buscavam adaptações. Um espaço livre com gramado ou mesmo asfalto já eram suficientes para treinar. A rede podia ser substituída por uma fita amarrada em 2 árvores e, em situações mais adversas, até um pé de chinelo servia para demarcar os limites da partida. Com 6 anos naqueles torneios abertos, ela me pediu para treinar mais.
pai, eu quero treinar mais porque quero ganhar dessas meninas, contou Paulinho. De uma forma bem lúdica, Nawane embarcou na aventura do esporte e acabou conquistando vitórias relevantes. O pai, que já era o treinador da menina, resolveu buscar uma equipe profissional. Ela vinha elevando muito o nível e a gente sabia que ela precisava estar num centro de treinamento, que é super importante, com uma equipe, disse o pai. Danilo Ferraz, técnico atual de Naná, conta que precisou ganhar a confiança da atleta. Foi um desafio para ela ganhar uma nova referência, não foi da noite para o dia. Houve muita troca de comunicação para que, com o tempo, ela pudesse confiar cada vez mais no meu trabalho e se desenvolver, explicou Danilo. Temos aí uma jovem promessa no tênis coisa, brasileiro. Não, gente? Olha a dificuldade, né? Família humilde para poder treinar, né? Amarrando uma fita amarela nas árvores. Usando né? chinelo. Usando chinelo, treinando no asfalto. Olha, que coisa impressionante, né? Tomara que se destaque mesmo, que seja não só uma promessa, mas que seja uma grande campeã do tênis, né? Verdade. 6h29. A sua cidade no Primeiro Jornal. Projetos de dotação orçamentária e abertura de crédito adicional são aprovados na Câmara Municipal de Botucatu. Na noite de segunda-feira, dia 16 de setembro, os parlamentares de Botucatu se reuniram em sessões ordinária e extraordinária para discutir e aprovar importantes matérias. Durante a sessão ordinária, após a deliberação do pequeno e grande expediente, os projetos na ordem do dia foram aprovados por unanimidade. O primeiro projeto aprovado foi o projeto de lei complementar número 13/2024, que estabelece as diretrizes orçamentárias do município de Botucatu para a elaboração da lei orçamentária de 2025. Em seguida, foi aprovado o projeto de lei complementar 19/2024, que readequou os recursos da Secretaria de Zeladoria. Esta readequação considera mudanças no cronograma da PPP de iluminação pública e autoriza o uso de recursos, a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, para o pagamento das despesas relacionadas à iluminação pública. Ambos os projetos de iniciativa do prefeito retornaram à pauta após uma solicitação de vista parlamentar na sessão anterior. Na sessão extraordinária foi aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar 20/2024, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e especial de até R$ 1.462.400. Esse crédito visa atender demandas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, além de atender necessidades do Gabinete e das Secretarias de Educação, Cultura, Desenvolvimento e Zeladoria. 6h31, concurso de fotografia do Hospital Veterinário de Botucatu tem resultado divulgado. Foram divulgados os resultados do concurso de fotografias do Hospital Veterinário e das Fazendas de Ensino, Pesquisa e Extensão da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, o campus de Botucatu. O concurso foi aberto para toda a comunidade da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia e teve como comissão julgadora a fotógrafa Malu Ornelas, os professores Alexandre Socorum Borges, Cíntia Ludovico Martins, Luiz Henrique de Araújo Machado e o Anderson Biscola Pereira. Os 4 primeiros classificados e a menção honrosa receberam uma jaqueta institucional e todos os inscritos receberão um certificado de participação. Além disso, cada participante do concurso terá uma de suas fotos impressas e expostas no corredor central do Hospital Veterinário. Os dados da exposição serão divulgados em breve. A entrega dos prêmios ocorrerá no dia 20 de setembro de 2024, na Sala da Congregação da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, às 11h30. O concurso contou com o apoio da FUNVET. Os resultados foram: o primeiro lugar, Michael Schmidt Lisboa, com a fotografia Anoitecer. Essa aqui que você vê no telão aqui do Primeiro Jornal. O local é o prédio da pós-graduação em Rubião Júnior. A segunda colocada foi Yolanda Simões Braga, fotografia Seriema. O local, o gramado ao lado do diretório acadêmico em Rubião Júnior. O terceiro lugar foi para Eduardo Augusto Terra Rossi de Barros. Fotografia Uma Jovem Jacurutu. O local foi a apicultura da Fazenda Edgárdia. O quarto colocado foi Alexandre Apóstolo. A fotografia Caminhos da Fazenda. Local, Estrada do Museu do Café, na Fazenda Lajado. Até o dia 30 de setembro estão abertas as inscrições para o concurso de fotografia da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp em celebração aos 60 anos da instituição. O concurso aceitará fotografias nas categorias de paisagens, edificações, cotidiano,
fauna e flora das fazendas Lajado, Edgárdia e São Manuel, onde a FCA está situada. Para participar, as fotos devem ser enviadas pelo e-mail concursofotografiafca@unesp.br. É muito legal isso, né? Parabéns aos contemplados, né? E é muito bacana Fotos isso. bonitas, né? hein? E hoje, de repente, você está passeando lá pelo Lajado, enfim, e com o celular na mão, de repente você tem a sorte, né? Ou a sensibilidade de fazer uma foto que pode ser premiada, né? É verdade. Muito legal isso. Já pensou? Eu adoraria tirar uma foto e de repente ser premiado. Olha, eu tenho algumas fotos interessantes. Esses dias eu fotografei um IP branco, florido, muito linda mesmo, né? Não ganhei prêmio nenhum, mas eu fiquei muito contente. Só de ter a foto a gente já se anima, né? Não tenha dúvida. 6h34, a Faculdade de Medicina de Botucatu realiza evento Psicanálise e Medicina. Até dezembro, a Faculdade de Medicina de Botucatu promoverá o evento Psicanálise e Medicina, que ocorrerá mensalmente nas seguintes datas: 20 de setembro, 25 de outubro, 8 de novembro e 6 de dezembro. Os encontros serão realizados online e presencialmente na Central de Aulas das 16 às 18 horas. Para cada um deles será proposto a leitura e discussão de textos que articulem os campos da medicina e da psicanálise de orientação freudo-lacaniana. Para refletir com a psicanálise pode ajudar a pensar a clínica médica. Os debates pretendem investigar e refletir sobre como a psicanálise, a partir de Freud e Lacan, pode ajudar a repensar a clínica psiquiátrica e médica ao considerar a dimensão subjetiva e singular do sujeito que sofre e que habita um corpo que não pode ser reduzido à sua dimensão biológica. O evento é aberto a toda a comunidade acadêmica, aos membros do Fórum em Formação do Campo Lacaniano do Interior Paulista e ao público em geral. As inscrições podem ser efetivadas através do link inscrições.fmb.unesp.br/principal. Para mais informações, contate Helenice Bertanha, também pelo e-mail helenice.bertanha@unesp.br ou ainda por meio do telefone 14 99 776 3333. 6h35 e o Centro Paula Souza prorroga inscrições de intercâmbio cultural em 2025 para a unidade no interior de São Paulo. O Centro Paula Souza prorrogou até 29 de setembro as inscrições para a edição de 2024 do Intercâmbio Cultural. A iniciativa oferece 333 bolsas de estudo para cursos de língua inglesa ou espanhola em instituições de ensino da Argentina, Estados Unidos, Inglaterra e Irlanda. Serão beneficiados os estudantes com melhor aproveitamento acadêmico das escolas técnicas e faculdades de tecnologia estaduais. Do total de bolsas de estudo, 243 serão destinadas à ETEX, sendo 3 vagas para alunos de cursos técnicos na modalidade de educação à distância, EAD. Nas FATEC serão selecionados 90 alunos, sendo 4 vagas para estudantes matriculados em cursos à distância e 3 para alunos da articulação da formação profissional média e superior. Nas ETECs podem se candidatar jovens matriculados na segunda série dos ensinos médio ou integrado ou no segundo módulo dos cursos técnicos. Já nas FATECs, o estudante precisa ter um percentual de progressão de intercâmbio de 50% a 75%. Essa informação está disponível no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica, o SIGA, com exceção da FATEC de Esportes, localizada na capital, que iniciou as atividades no segundo semestre de 2023, onde o percentual será de 14% a 50%. O intercâmbio prevê um curso intensivo de língua inglesa ou espanhola, com duração de 4 semanas, com as seguintes despesas pagas: passagem aérea de ida e volta, hospedagem em casa de família, alimentação de café da manhã ao jantar, translado no país de destino, chip de internet, seguro viagem, taxas de emissão de visto de estudante e serviço para entrada nos Estados Unidos, ajuda de custo e tag de identificação das malas. Caberá ao participante providenciar e custear documentos pessoais necessários para a viagem, como passaporte e custos de deslocamento para a obtenção do visto americano. Os embarques estão previstos para o primeiro semestre de 2025. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela página da Assessoria de Relações Internacionais do CPS. O cronograma é o seguinte: prazo de inscrições até 29 de setembro. Divulgação da lista provisória dos classificados a partir de 18 de outubro. Prazo para interposição de recursos até 2 dias a partir da divulgação da lista de inscrições homologadas e da classificação provisória. E a divulgação da lista definitiva dos classificados a partir de 31 de outubro. 6h38, filhotes
filhote de onça parda é resgatado em quintal de casa no interior de São Paulo. Os moradores de uma casa no bairro São Lucas, na cidade de Cerqueira César, aqui no interior de São Paulo, foram surpreendidos por uma visita inusitada na manhã dessa segunda-feira 16. Uma onça parda invadiu o quintal da casa da família. Os moradores ligaram para o Corpo de Bombeiros, que acionaram a Defesa Civil para resgatar o animal. O secretário de Meio Ambiente e Agricultura do município, Tiago Godoy, que também é biólogo, esteve no local e identificou que se tratava de um filhote da espécie onça parda ou puma, também conhecida no Brasil como sussuarana. Tiago Godoy afirmou que já havia alguns relatos de avistamento de uma onça fêmea adulta acompanhada de um filhote. Segundo ele, o filhote estaria passando por uma fase de desmame e começando a caçar sozinho, o que poderia ter levado à sua separação da mãe. Além disso, Godoy mencionou que as queimadas também poderiam ter contribuído para a situação. O animal foi encaminhado ao Centro de Medicina e Pesquisa em Animais Selvagens, o CEMPAS de Botucatu, para o atendimento veterinário necessário. De acordo com a prefeitura, esta é a terceira vez que um animal visita a área urbana do município. O resgate do felino mobilizou a Polícia Militar, a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, a Diretoria de Saúde e a Defesa Animal. Ainda bem que nós temos o CEMPAS, né? Ainda bem que nós temos o CEMPAS. A gente fica triste de saber, né, que mais e mais animais estão tendo que ser atendidos, né? Em virtude de inúmeros fatores, né? O homem chegando mais e mais nas matas, os incêndios florestais. As queimadas expulsando os animais das matas. Que terrível isso, né? Semana passada a gente entrevistou, né, a Paola do CEMPAS e eu obtive algumas informações com ela que esse filhote foi resgatado e tinha alguns espinhos de ouriço na face e pelo corpo. Olha só. Tadinho. E aí eles anestesiaram o animal para fazer a remoção dos espinhos, coletaram algumas amostras para exames, mas agora o filhote está saudável e apto para voltar à natureza. Que bom mesmo. 6h40 agora, vamos a mais um intervalo comercial e desejando que você tenha um bom dia. Você que está transportando seu filho para a escola agora, né? Uhum. Será que é nesse horário mesmo? Eu estou chutando aqui, né? É nesse horário. É eu nesse lembro horário. quando eu ia para a escola. Eu lembro a quando maioria das escolas começam às 7, né? Eu lembro quando levava a criançada também. É esse horário mesmo, né? Então, olha, obrigado pela carona, obrigado pela audiência. Você que está no trabalho já, obrigado pela audiência. Na academia, muita gente caminhando hoje pela manhã, né? Você que está trabalhando já, você que é padeiro, já saiu quase que a segunda fornada, 6h40, né? É verdade. Um grande dia para você, uma grande quarta-feira para todos que acompanham o primeiro jornal na Prever FM, que volta daqui a pouco. E pode dar o seu bom dia aqui no WhatsApp, 3440-1009, igual fez o Michel aqui, ó. Bom dia, Ellen, Juliana e Márcio, boa quarta-feira. Um grande abraço, bom dia, Michel. A gente gosta de receber bom dia, viu, gente? Já voltamos. Agora 6h44, Lula deve decidir nesta semana sobre eventual volta do horário de verão. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está prestes a decidir sobre a possível reintrodução do horário de verão no Brasil. A discussão surgiu devido à seca severa enfrentada pelo país e ao aumento das temperaturas, que tem elevado o consumo de energia elétrica. Com os reservatórios das hidrelétricas em níveis baixos e a demanda crescente por ar-condicionado, o governo avalia se a medida pode ajudar a mitigar a crise energética. O horário de verão foi eliminado em 2019 durante o governo de Jair Bolsonaro, que justificou a decisão com a alegação de que a economia de energia era mínima e não compensava a adoção da medida. Essa política consiste em adiantar os relógios em 1 hora durante os meses de verão, reduzindo a necessidade de iluminação artificial e aliviando a demanda energética. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e o Operador Nacional do Sistema, ONS, devem apresentar um estudo sobre o impacto potencial do horário de verão nas condições atuais. A decisão final sobre a reintrodução da medida caberá ao presidente Lula, que precisará considerar tanto os aspectos técnicos quanto políticos, visto que a mudança afeta a rotina da população. Especialistas como Cláudio Salles e o professor Luciano Duque apontam que o horário de verão pode resultar em uma economia de energia bastante limitada, estimada em quase 0,5%. Eles destacam que o consumo de energia atualmente é mais influenciado por aparelhos de ar-condicionado e ventiladores, cuja demanda é intensa e ocorre durante o dia, período que o horário de verão não afeta significativamente. Eu acho o seguinte, tem que realmente contratar estudos de especialistas para saber o custo-benefício de tudo isso. Né? Eu confesso que anos atrás, né, mais jovem, eu gostava do horário de verão.
O dia terminava, dava para você aproveitar um pouco mais, de repente um barzinho. Você termina o seu horário de trabalho e ainda tem uma luz do dia para curtir um pouquinho. Agora eu fico imaginando assim, se eu levanto às 3, vou levantar às 2, né? Tem tudo isso a ser avaliado. Como a gente brincou ontem, nem dorme, já fica direto. Já fica direto. Mas é sempre bom ouvir especialistas para saber se vale a pena mesmo. Se a economia for ínfima, for muito pequena, não compensa, né? Verdade. 6h47. Tesouro Nacional defende mudanças em projeto que renegocia dívidas dos estados. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, tem promovido alterações no projeto que visa renegociar as dívidas dos estados, com o objetivo de reduzir os benefícios concedidos. Este projeto, já aprovado pelo Senado Federal em agosto, ainda precisa da aprovação da Câmara dos Deputados para entrar em vigor. Esta renegociação é vista como a mais significativa desde 1997, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Atualmente, a dívida total dos estados ultrapassa 700 bilhões de reais, com a maior parte concentrada em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O governo está focado em equilibrar suas contas e alcançar déficit zero para 2024 e 2025, tentando conter o crescimento da dívida pública que afeta a taxa de juros da economia. O projeto permite que estados em recuperação fiscal migrem para um novo plano, denominado Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, o PROPAG, de forma gradual ao longo de 5 anos. As regras de correção das dívidas permanecerão semelhantes, com a adição de mecanismos para reduzir e até eliminar o índice adicional de juros. Uma das principais mudanças inclui a criação de um fundo de equalização, onde os estados deverão destinar de 1 a 2% da dívida. Este fundo será compartilhado entre todos os estados, permitindo uma redução de até 2 pontos percentuais nos juros adicionais. Além disso, os estados terão opções para diminuir ainda mais os juros, dependendo das ações que tomarem. Estados que não optarem pela entrega de ativos podem reduzir em até 2% nos juros adicionais apenas por investir em áreas como educação, infraestrutura e segurança pública, com um mínimo de 60% destinado à educação profissional técnica de nível médio. Assim, os estados têm a opção de zerar os juros adicionais por meio de investimentos ou contribuições ao fundo compartilhado. 6h49. Bets. Sites de apostas irregulares serão bloqueados a partir de outubro, prevê portaria da Fazenda. A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda publicou portaria que dá prazo até 1º de outubro para o fim do funcionamento no país das empresas de apostas de cota fixa que ainda não iniciaram sua regularização junto ao governo. Há um prazo adicional até 10 de outubro para o levantamento dos depósitos dos apostadores. E a partir de 11 de outubro, o órgão solicitará o bloqueio dos sites e a exclusão dos aplicativos das casas irregulares. As empresas de apostas que já iniciaram o processo de regularização junto ao governo têm até 30 de setembro para indicarem suas marcas em atividade e os respectivos domínios de internet onde prestarão o serviço durante o período de adequação. Até o final de agosto, a Fazenda havia recebido 113 pedidos de autorização, de um total de 108 empresas, para atuar no mercado de apostas esportivas no país. Nessa lista está a Caixa Loteria, subsidiária da Caixa Econômica Federal. O número de solicitações na época superou as estimativas da equipe econômica, que quase quintuplicou a projeção de arrecadação com o setor neste ano. No orçamento de 2024, a estimativa de receita com a regulação dessas apostas é de 728 milhões de reais. A Fazenda projeta até 3,4 bilhões de reais, caso todas as interessadas atendam às regras estabelecidas na regulamentação. Desde a legalização das apostas esportivas em 2018 pelo governo de Michel Temer, o número de empresas de jogos conhecidas como bets explodiu no Brasil. Calcula-se que atualmente pelo menos 2.000 empresas estejam atuando no mercado interno. No ranking das 10 maiores, feito na plataforma SEMrush, com base nos acessos dos últimos 12 meses, Bet365, Betano e Betfair aparecem como as líderes no país. A partir de 1º de janeiro de 2025, apenas agentes operadores de apostas autorizados poderão explorar a atividade no país, que se dará exclusivamente em domínio brasileiro de internet com a extensão bet.br, reforça a portaria. No domingo, dia 15, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, disse que iria apresentar uma ação na Procuradoria-Geral da República
pedindo para retirar do ar todos os sites de apostas esportivas enquanto não estiver concluído o processo de regulamentação das empresas pelo governo federal. A gente tem falado aqui nos últimos dias, quanto mais se aproxima o prazo estabelecido pelo governo, né, que agora no mês de outubro, dia 10, dia 11, né, mais as polêmicas começam a aparecer. Né? Vamos saber quantas empresas regulamentadas vão permanecer. E eu fiquei impressionada com o número de aplicações para se regularizar. É bom que elas estão se regularizando, mas isso só reforça o que a gente vem falando, que a cada minuto mais umas 20 surgem, né? Do nada. Mas é importante que estejam regulamentadas, porque as últimas informações influencers, né? Como é que chama a influencer lá do Pernambuco? Deolane, né? Deolane, isso. Né? Envolvida também com casas de apostas irregulares, fortunas, né? E tudo mais. Então é importante que seja regulamentada, fiscalizada, né? Para evitar que mais falcatruas o Brasil seja alvo de mais falcatruas com essas casas de apostas, né? Precisa mesmo isso ser regularizado, até porque tem muita gente perdendo muito. Perdendo muito, né? Mesmo, né? Se deixa envolver pelo vício, que é uma doença também, que tem que ser tratada. Enfim, tem que se cercar de todos os cuidados e que familiares, parentes, amigos de fato, né, estejam fiscalizando o comportamento daquela pessoa. Porque a compulsividade é uma doença para tudo, né? Mas de repente aposta é aquela história, eu perdi, mas eu vou ganhar, eu perdi mais, mas eu vou ganhar, vou recuperar tudo, e não recupera e continua perdendo. E às vezes há a ilusão, às vezes, de que eu ganhei, eu consegui recuperar porque eu ganhei apostando tão pouquinho. Agora, dessa vez você apostou pouquinho, mas e o que você apostou antes e perdeu? As pessoas às vezes esquecem pela emoção do momento. Não, e vira uma bola de neve, uma coisa gigantesca que você não consegue mais administrar. E tem gente perdendo 200, 300, 400 mil reais. Verdade. Né? E é isso mesmo. Né? E fala assim, mas como é que surgiu tudo isso? Como é que ficou? Né? Então é preciso que tenha um freio, que tenha limite. Eu acho difícil de controlar tudo isso, viu? Acho muito difícil. Acho difícil, eu acho praticamente impossível, na verdade. Vamos aguardar, eu acho. É que o montante que o governo vai arrecadar é muito grande. Sim. Né? Mas o montante que pode ter por baixo dos panos aí, se não tiver uma regulamentação, é muito grande também. Né? Não, e agora com essa regulamentação também, há o botão do desespero, né? Que a gente fala. Vai ser obrigatório que as plataformas tenham o botão de você se descadastrar imediatamente. Vai ter o botão para você pedir ajuda, se você perceber que você tá compulsivo demais e precisa de Será que vai ajuda. Conseguir pedir? Então, pelo menos vai estar ali, vai estar na vista do jogador, de repente, num momento de consciência, ele procura ajuda. Agora, essas casas de apostas que estão funcionando de forma irregular, né? Você acha que elas já não estão se adequando para continuar ganhando a quantia que ganham todos os dias? Até porque a maioria delas não são situadas aqui. Não são, isso mesmo. E não vão mudar o domínio para bet.br como, né, a lei manda. Eu acho que vai ser um trabalho muito grande para fiscalizar tudo isso. Vai ser difícil, né? Vai dar trabalho, vai dar dor de cabeça. Mas tem que ser feito, que ser feito porque está correndo solto aí. E, de repente, alguns privilegiados, né, principalmente influencers, né, elas estão ganhando quantias vultuosas. E é para mostrar mesmo que essas pessoas que tenham milhares de seguidores, né, elas possam tentar fazer com que esses seguidores também comecem a ser jogadores. Vamos jogar e todo mundo ganhando dinheiro, né? 6h55. Aproveitar esse momento aqui antes da gente ir pro nosso break para dar bom dia para Ângela Cândido, pro Leandro, que já tá na 4ª fornada de pãozinho. Olha só, 4ª fornada, gente. E o Rogério também, que mandou mensagem aqui pra gente, falou que é um excelente programa, deu parabéns para todos e mandou um forte abraço. Legal, gente. Muito obrigado pela audiência, viu? Nós vamos ao intervalo. Daqui a pouco tem também horário político gratuito. Sim. E depois às 7h10 nós voltamos. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal. 7h10. Israel inclui crise com Hezbollah como objetivo da guerra. O premier
Benjamin, tá errado aqui. Netanyahu incluiu nessa terça-feira 17 a volta dos moradores que foram retirados de sua casa devido a ataques do grupo libanês Hezbollah no norte de Israel como uma nova prioridade na guerra que o Estado judeu trava contra o Hamas palestino há quase um ano. Na prática, isso abre caminho para uma ação militar maior de Tel Aviv contra os fundamentalistas xiitas apoiados, assim como o grupo terrorista palestino pelo Irã. Até aqui, a justificativa formal da guerra era destruir as capacidades militares do Hamas e libertar os reféns feitos pelo grupo. A medida anunciada após uma reunião noturna do gabinete de Netanyahu é também um passo adicional na pressão pela saída do ministro da Defesa, Yoav Gallant, visto no exterior como um anteparo racional aos extremistas religiosos que dão suporte ao primeiro-ministro. Gallant tem insistido em uma saída para a guerra em Gaza, que já matou mais de 40 mil pessoas e foi disparada pelo ataque do Hamas contra civis israelenses em 7 de outubro do ano passado. Tão importante quanto, ele é contrário a uma segunda guerra aberta contra o Hezbollah. A questão do norte, contudo, é menos polêmica em termos de opinião pública. Desde que a mais recente guerra aberta entre Israel e o Hezbollah acabou em um empate com sabor de vitória para os libaneses em 2006, um tirateima é visto como inevitável e há apoio popular para isso. Quando a guerra em Gaza começou, o Hezbollah passou a escalar seus ataques usuais na fronteira, atraindo recursos militares israelenses como forma de apoiar o Hamas, mas não entrou no conflito de cabeça, até porque mesmo seus patronos no Irã são reticentes acerca de uma guerra ampla. Isso dito, o grupo libanês é bem mais poderoso militarmente do que o Hamas e comanda um arsenal estimado em qualquer coisa de 150 mil a 200 mil mísseis e drones. Ao longo deste ano de guerra, houve vários momentos em que o caldo quase desandou. O mais recente foi após o assassinato duplo do líder do Hamas em Teherã e de um comandante do Hezbollah em Beirute, no fim de julho. Enquanto o Irã ainda não executou a prometida vingança, Israel fez um ataque preventivo antes de os libaneses lançarem a sua no fim de agosto. O resultado foi uma troca considerável de fogo, mas que acabou contida novamente. Desde então, Netanyahu tem aumentado a retórica contra o Hezbollah, agradando a base religiosa que o apoia e que quer ver o atual conflito como um acerto de contas geral de Israel com seus inimigos. E ontem aconteceu mais um ataque surpreendente no Líbano, né? Milhares de pagers. Fazia tempo que eu não ouvia pagers. Nossa, ainda existe? Que aqui no Brasil era chamado de bip. Sim, ainda existe. Então, aí que tá o negócio, né? O pessoal do Hezbollah optou por usar pagers para mandar mensagens e receber mensagens ao invés do celular que poderiam ser rastreados por Israel. E o que aconteceu? Surpreendentemente, não se sabe ainda o que foi feito. Não sei se as baterias foram corrompidas, né? Mas aí envolveria uma corrupção nas fábricas, inclusive desses pagers, né? Para que isso acontecesse. Mas foi uma ação muito bem orquestrada, talvez por Israel, que fez com que milhares de pagers explodissem ao mesmo tempo no Líbano ontem. Inclusive, parece que 4 ou 5 pessoas morreram, várias pessoas ficaram feridas, e o líder do Hezbollah dizendo: joguem esses pagers fora, eles estão corrompidos, né? Mas a palavra pager, né? Os bips que a gente usava, hoje a gente tinha acesso antigamente para receber uma mensagem, principalmente médicos e profissionais liberais usavam na cintura, de repente tocava aquele bip, por isso que aqui no Brasil o pessoal não chamava de P, chamava de bip, né? Aí tinha uma mensagem para você ligar para determinado número. Isso. Depois houve um avanço, esse mesmo pager, esse mesmo bip, aí tinha a mensagem e você poderia responder para a central. Isso, existia uma central que ela fazia uma intermediação de mensagens. Sim, isso. Né? E, enfim, o Hezbollah resolveu usar pagers para mandar as mensagens, né? Uma coisa da década de 90, né? Mas mesmo assim Israel conseguiu detectar e milhares explodiram ontem no Líbano. E a gente fala, né, falando tudo isso aqui em cima dessa guerra, que vai haver retaliação contra Israel em virtude disso. E tá aí praticamente um ano, né? Não, praticamente Fazendo um ano que a gente tem novas informações. Sim. Mas isso aí são décadas que está acontecendo, né?
7h15, Instagram cria conta de adolescente para dar mais controle aos pais. O Instagram anunciou na última terça-feira, dia 17, uma série de novos recursos que permitem aos pais acompanhar como seus filhos utilizam a rede social, além de limitar o acesso a algumas informações. Em breve, menores de 16 anos precisarão da autorização dos pais para alterar as configurações de suas contas. Atualmente, o Instagram permite que pessoas a partir dos 13 anos criem uma conta na plataforma. Com a novidade chamada Conta de Adolescente, os pais poderão limitar quem pode entrar em contato com o adolescente e os conteúdos que ele pode visualizar na rede. A Meta, dona do Instagram, informou que os recursos estarão disponíveis na América Latina, incluindo o Brasil, em apenas janeiro de 2025. Usuários nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália terão acesso dentro de 60 dias. A expectativa é que a implementação na União Europeia ocorra ainda este ano, afirmou a empresa. O que muda com a conta adolescente é o seguinte: contas privadas. O adolescente pode aceitar novos seguidores normalmente, mas pessoas que não o seguem ficarão impossibilitadas de interagir com ele. Restrições de mensagens. Somente as pessoas que seguem o adolescente ou que já estavam conectadas com ele podem enviar mensagens diretas. Limite de tempo de uso. Diariamente, os adolescentes receberão uma notificação pedindo para saírem do Instagram após 60 minutos de uso. Modo noturno, entre 22 e 7 horas. Esse recurso será ativado, silenciado as notificações. Quem tentar contatá-los durante esse período será notificado de que o adolescente não poderá visualizar a mensagem naquele momento. Limitação de conteúdo sensível. A conta de adolescente limita automaticamente a exibição de conteúdos sensíveis como vídeos de brigas e procedimentos estéticos. Marcação e menções. Adolescentes menores de 16 anos só podem ser marcados ou mencionados em publicações por pessoas que o seguem. Todas essas funções serão administradas remotamente, usando a conta dos responsáveis, ou seja, não será necessário usar o telefone do próprio adolescente para fazer a configuração, explicou a Meta. Segundo a empresa, uma vez que a supervisão estiver estabelecida, os pais poderão aprovar e negar as solicitações dos seus filhos adolescentes para alterar as configurações ou permitir que eles próprios gerenciem suas configurações. A Meta admite que menores podem mentir sobre sua idade ao criar uma conta no Instagram. Por isso, está implementando esse recurso para que os adolescentes confirmem sua verdadeira idade. A companhia também disse estar desenvolvendo tecnologias para identificar contas de menores que utilizaram datas de nascimentos de adultos. Agora eu pergunto, vai dar certo? Eu acho difícil, hein? Mas eu não acho tenha bastante dúvida. complicado. Você pode pegar, assim, já há anos, né, perfil de pessoas em redes sociais que, de repente, o menor mente a idade. Sim. E coloca lá, quem vai fiscalizar? Quem vai fiscalizar? Né? Aí tem que haver, eu acho que rede social devia ser igual conta em banco, mesmo banco virtual. Duas coisas deviam ser exigidas nesse momento. CPF, permitindo que você crie apenas uma conta vinculada ao seu CPF, e verificação facial. Eu sou a favor. Não, eu acho também. Eu acho também. Que seria uma boa. Você tem que tentar realmente dificultar para que as pessoas, para que o menor de idade não tenha, né, toda essa liberdade. Sim. Que é fundamental. Então, agora pode ter certeza, muitos pais vão flexibilizar essa liberdade. Sim. Né? Espontaneamente. Não precisa nem de autorização de ninguém. Não, pode deixar, eu confio no meu filho. Aquela coisa, ou de confiar, ou até deixa ele com a conta lá, pelo menos ele não me atrapalha, ele não me perturba. Eu tô cheio de problema. Não, deixa ele. Não, ele é um bom menino, é uma boa menina. Né? É a substituição das telas, né? Antigamente deixava essas crianças na frente da televisão, hoje em dia deixa-se na frente dos celulares e tablets. Que coisa, né? Com essa janela aberta para o mundo, né? Com todos os problemas que o mundo atual tem. Que janela, né? E que janela, que janelaço, né? É muito grande. Terrível, né? O que é real está no Primeiro Jornal. Prever FM. 7h47, Lula propõe restringir horários de clubes de tiros próximo a escolas, mas parlamentares rejeitam acordo. Com aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, o governo elabora um novo decreto impondo restrição de horário para funcionamento de clubes de tiro já existentes próximos a escolas. A alternativa seria a forma de negociar com o Congresso, mas parlamentares já resistem à sugestão. O governo negociou um acordo com o Senado para a edição de um novo decreto sobre armas. Em contrapartida, a Casa se comprometeu a não votar um projeto de decreto legislativo em plenário
que visava suspender partes do texto publicado pelo presidente no ano passado. A norma em vigor determina que clubes de tiro situados a até 1 quilômetro de escolas não poderão continuar em suas instalações e concede prazo de 18 meses para que se ajustem a essa exigência. A proposta do novo decreto permite a permanência dos clubes de tiro que já estavam estabelecidos antes da publicação da norma. No entanto, deverão respeitar um horário de funcionamento restrito, das 18 às 22 horas de segunda a sexta-feira. Poderão abrir aos finais de semana sem restrição de horário. A proposta da restrição de horário foi apresentada pelo líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, em reunião com Lula. O presidente acatou a sugestão. Outro ponto é que, mantendo os clubes onde estão, seria possível evitar futuros processos na justiça por parte dos estabelecimentos para que pudessem permanecer no local. Entretanto, a nova proposta enfrenta a resistência dos parlamentares que, desde a publicação do decreto em julho do ano passado, se esforçam para assegurar que os clubes de tiro já estabelecidos nessas localidades preservem seus direitos adquiridos e permaneçam em seus locais atuais sem restrição de horário. Quando os senadores concordaram em adiar a votação, Jacques Wagner declarou que o acordo foi chancelado pelo presidente Lula. Naquele momento, ainda não havia sido discutida a imposição de restrições de horário. Segundo fontes próximas ao presidente, Jacques está buscando um acordo com os parlamentares para permitir exceções que possibilitem a frequência aos clubes de tiro próximos a escolas durante o horário comercial. No entanto, ainda não há detalhes definidos sobre esse ponto. No início do mês, uma reunião no Palácio do Planalto reuniu o presidente e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, para discutir o novo texto do decreto. No entanto, a discussão encontrou um impasse exatamente nesse ponto. Devido à polêmica que o tema suscita, tanto o governo quanto a oposição querem adiar a discussão para depois das eleições. Os adversários do Planalto têm receio de serem rotulados como defensores do armamento em torno das escolas e não desejam ceder em negociações com o governo. Por outro lado, os partidos de esquerda temem ser acusados de apoiar um acordo que permite a presença de clubes de tiro na área em questão. Embora enfrente menos resistência no legislativo, outro ponto do texto mantém a proibição da instalação de novos clubes nessas áreas, uma medida que parte dos parlamentares defende que deveria ser decidida pelos municípios em seus planos diretores. O decreto publicado por Lula em julho do ano passado impôs restrições à flexibilização das normas adotadas durante o governo de Jair Bolsonaro do PL, que havia levado a um aumento no número de armas e munições em circulação. Alguns parlamentares começaram a questionar diversos aspectos da norma, propondo projeto de decreto legislativo para revogar certas disposições. Além do debate sobre a presença de clubes próximos à escola, o texto dos senadores também elimina o requisito de habilidade e a obrigatoriedade de declaração de armas de coleção do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, entre outros pontos. A habitualidade e a quantidade de vezes que o colecionador, atirador e caçador, chamado de CAC, deve frequentar um clube de tiro ou participar de competições com uma determinada arma para comprovar sua condição de atirador. Atualmente, se uma pessoa tem 10 armas de calibres diferentes, ela precisa fazer a habitualidade de todas. Além disso, ela possui um número específico de treinos e participação em competições, dependendo do nível em que se encontra. 751 é mais um assunto bastante polêmico, né? Que em outros países como os Estados Unidos, é encarado com naturalidade. Aqui nós não temos essa cultura. Nos últimos anos, sim, aumentou-se clubes de tiros, CACs e tudo mais. Verdade. 752. Nós temos aqui uma matéria, Márcio, da Rádio Web, sobre violência política, sobre os últimos acontecimentos que aconteceram aí nos debates, né? Que nós estamos vivenciando, infelizmente, nos debates, e todo mundo está tendo acesso e está tendo muita visualização, comentários e tudo mais. Bastante importante essa matéria da Rádio Web. Então vamos ouvir.
Os recentes casos de violência nas eleições municipais reacenderam o debate sobre medidas para conter o aumento dos episódios pelo país. 2 candidatos à Prefeitura de São Paulo, Datena, do PSDB, e Pablo Marçal, do PRTB, trocaram ofensas e agressões em debate da TV Cultura na noite de domingo. No Rio de Janeiro, o candidato a vereador, Leonel de Esquerda, do PT, foi parar no hospital no início do mês após sofrer agressões físicas. A Polícia Civil dos Estados investiga os casos. O cientista político André César, que é sócio da Hold Assessoria Legislativa, lembra que os episódios de violência nas eleições começaram a escalonar a partir do pleito de 2018. O Brasil, particularmente, ganha força a partir de 18, na campanha eleitoral de 18, mas também já vinha tempo atrás e hoje transcende a questão da polarização, vai muito além daquele fla-flu, chamado fla-flu entre bolsonaristas e petistas, lulistas. A coisa vai e pega todos os grupos políticos, setores da esquerda, da direita, passando pelo centro, então é uma coisa que hoje transcende e me parece que está se perdendo de fato o controle. O cientista político André César lembra que episódios de violência também cresceram em outras partes do mundo, incluindo nos Estados Unidos, com o atentado contra o candidato à presidência Donald Trump, do Partido Republicano. Nos Estados Unidos tem muita questão assim, e é histórico lá no caso, né? Inclusive com o assassinato do presidente, tentativa de assassinato do presidente, e na Europa também você vê vários registros. André César ressaltou ainda que lideranças políticas e o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, precisam discutir meios para conter os casos de violência. As lideranças, não só brasileiras, locais aqui, todos os níveis, mas também globais, têm que tomar medidas, aí sim, se sentar para conversar como mudar esse quadro. Porque, do contrário, a prática política, vai cada vez mais sendo deixada de lado pelo cidadão comum. O TSE lançou um canal de denúncias para conter violência de gênero nas eleições. O cidadão poderá formalizar a queixa por meio de um formulário disponível nos canais oficiais do TSE. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Jonathan Ferreira. Infelizmente a gente está vivenciando, já de algum tempo, na política, o baixo nível, a linguagem chula, a falta de respeito, e as pessoas estão vendo isso. Algumas acham graça, algumas repercutem, algumas fazem memes, enfim. E a gente tem que encarar de uma forma mais séria tudo isso. Porque, afinal de contas, é a banalização da vida. A banalização. Hoje em dia, nós tivemos, antes de começarem os debates nas grandes cidades, nós tivemos, numa capital do Nordeste, um candidato dando uma cabeçada no outro candidato ao vivo. Sim. Nós tivemos agora, recentemente, a cadeirada do Datena no candidato Pablo Marçal, enfim, esse tipo de coisa a gente tem que abominar. Afinal de contas, a falta de educação são pessoas que estão concorrendo a um cargo eletivo em grandes cidades, no caso a capital de Paulista, a maior cidade da América Latina, Só que isso está perdendo o controle. Eu acho que é isso que eu ia falar. Não é só a falta de educação, é a falta de autocontrole dessas pessoas. De lidar com aquela situação que ela já sabe que ela vai ter que lidar, porque quando uma pessoa se candidata à prefeitura, um cargo como prefeitura, por exemplo, numa cidade como São Paulo, ela sabe que ela vai ter debates, que ela vai precisar conversar com os outros candidatos, que vão haver ataques, questionamentos, e ela tem que ter maturidade de lidar com isso sem partir para ignorância, sem partir para violência ou até xingamentos. E outra coisa, a pessoa tem que entender, o candidato principalmente, e a pessoa, o cidadão como um todo, o que é democracia. Eu tenho que respeitar uma opinião contrária. Sim. O tempo todo. Respeitar, ouvir, falar no momento certo, sem violência, sem baixo nível, sem linguagem chula. Sim. Infelizmente, a gente está vivenciando esse tipo de coisa e as pessoas, principalmente em redes sociais, daí você vê os comentários das pessoas. Elas aplaudem isso. Isso é uma situação que realmente é muito perigosa. Muito perigosa, porque o mundo está sendo banalizado. Então quer dizer que o violento, que usa de linguagem chula, o que espalha fake news, ele tem mais valor do que aquele cidadão tido como um cidadão honesto,
um cumpridor, um educado, enfim. Né? É o famoso dar palco para maluco? É isso que está acontecendo. Mas inclusive agora, de recente, uma última notícia aqui, divulgou que uma pesquisa da Quest, que foi divulgada nessa quarta-feira, mostrou que o Ricardo Nunes, falando aí das eleições de São Paulo, tá com 24% de intenção de votos, Guilherme Boulos, do PSOL, com 23% e o Pablo Marçal com 20%. E na última pesquisa realizada dia 11 de setembro, Pablo Marçal tinha 23%. Ele caiu nessa pesquisa. Então, aí que tá. Vamos aguardar, porque as eleições estão próximas de acontecer, principalmente o primeiro turno. Exatamente. Você ouviu Primeiro Jornal, Previr FM.